Olá, pessoal. Se você gosta de assuntos como espiritualidade, expansão de consciência, física quântica, autocura, você está no lugar certo. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu trago um assunto aqui que, na minha opinião, é um assunto essencial para que você tenha prosperidade em todos os aspectos da sua vida. Muitas pessoas ainda não conhecem esse estudo, que é a terapia da constelação familiar. Foi criado pelo Bert Hellinger. Até antes de estudar as terapias, eu não sabia sobre, eu não tinha conhecimento sobre isso. E isso me ajudou muito e está me ajudando a seguir em frente na minha vida com prosperidade, com abundância, com tudo de maravilhoso que a vida tem para oferecer. Eu acho que todas as pessoas deveriam ter a chance de conhecer, de saber sobre isso, porque isso muda realmente a vida das pessoas. Então, para falar sobre constelação, eu gostaria de dizer que o que o Bert Hellinger mais enfatiza é sobre a necessidade de você honrar o seu pai e a sua mãe. E o que é honrar o pai e a mãe? Honrar o pai e a mãe não é você se anular, fazer tudo o que eles querem, deixar de ser você para agradar a eles. Honrar pai e mãe é você somente aceitá-los como eles são, sem nenhum julgamento, sem nenhuma crítica, sem nenhuma exclusão. Isso é que é honrar pai e mãe. Então, quando você honra o pai e a mãe, tudo na sua vida flui com mais leveza, com mais intensidade, com mais prosperidade. Quando você tem algo contra o pai ou a mãe, você tem algo contra você mesmo. Por quê? Porque você é 50% a sua mãe e 50% o seu pai. E o que é que envolve mais a constelação? A constelação mostra que existe o sistema familiar, onde existem repetições de padrões, existem lealdades cegas, e tudo isso faz com que a sua vida não consiga ter uma realização, um avanço, porque você pode estar emaranhado nessas situações em relação a pai e a mãe. Por exemplo, eu durante muito tempo eu falava do meu pai com certo ressentimento. Eu tenho trabalhado isso muito, isso já tem sido 80% solucionado na minha vida, porque eu tenho mudado a minha percepção em relação ao meu pai, que na minha infância ele tinha um problema com alcoolismo. E eu fui percebendo, fui me autoanalisando, me autoconhecendo através do autoconhecimento. Que eu sempre que falava dele, eu falava com um certo ressentimento. No sentido de que eu sempre fui mais pelo lado da minha mãe e eu não aceitava o comportamento dele e diante disso, desse vício que trazia muitos problemas para ela, muito sofrimento. E eu comecei a sentir muita pena dela também. E isso daí também contribuiu para que eu saísse do meu lugar de filha, que é outro assunto em relação à constelação, que eu vou já falar daqui a pouco. Então, eu falava dele com um certo rancor, com um certo ressentimento. E o que era que isso ocasionava na minha vida? Que eu não sabia. Mas que quando eu fiquei consciente, tudo começou a melhorar. É que o pai representa a força de ir para a vida, a força de ação. E eu não tinha essa ação na minha vida. Eu não conseguia ir em frente com meus planos, com meus projetos de vida. E a partir do momento que eu comecei a olhar para isso e a me autocurar, a minha vida aos poucos está entrando nos eixos, está entrando nos trilhos e eu estou conseguindo realizar, estou conseguindo agir para atingir os meus objetivos.
Então, se você se identifica com isso, se você não consegue ir para a vida, se você não consegue ter aquela força de ação, com certeza você deve ter algo relacionado ao seu pai que precisa ser solucionado, que precisa ser dado um novo significado. E assim também existem as lealdades cegas, que como eu falei há pouco, eu sentia muita pena da minha mãe. E o que aconteceu foi o seguinte: eu, há muitos anos atrás, eu comecei a sair do meu lugar de filha e a me tornar mãe da minha mãe. Sair do meu lugar de filha. E segundo Bert Hellinger, o criador da constelação, cada membro, todo membro da família, tem o seu lugar na família. Você não pode ocupar o lugar de outra pessoa. E quando eu fiz isso, eu saí do meu lugar de filha e fui ocupar o lugar de mãe da minha mãe. Então, isso também, de uma certa forma, fez com que a prosperidade não chegasse até mim. Porque a mãe também representa a nutrição, a prosperidade. Bert Hellinger diz que com a mãe o dinheiro vem, a prosperidade vem até você. E com o pai, o dinheiro fica, a prosperidade se mantém na sua vida. A força da realização, da materialização. Então, gente, esses são algumas das nuances que estão relacionadas com a constelação. Existem mais. Existe também a necessidade, às vezes, da pessoa ser leal à família, no sentido de, por exemplo, existem pessoas que são prósperas, que têm uma vida razoável, mas que muitas vezes se auto-sabotam, porque em lealdade à família, que não conseguiu prosperar, que não conseguiu ter uma vida abundante, elas ou falem, ou vão à falência, ou atraem doenças, elas vão encontrar uma maneira de autossabotagem. Isso é tudo inconsciente, no sentido de ser leal àquela família. Já que a minha mãe e meu pai não tiveram, eu também escolho não ter. E muitas pessoas estão presas nisso, nesses padrões repetitivos. E aí inclui relacionamentos, a pessoa não consegue ter um relacionamento, encontrar um relacionamento saudável, porque a mãe não teve um relacionamento saudável. E aí a pessoa, por exemplo, uma filha que viu a mãe ser abusada pelo pai, ser maltratada, em lealdade à mãe, ela vai repetir o padrão falando assim para a mãe dela: Mãe, por amor a você, eu faço o mesmo. Eu escolho alguém na minha vida que vai me tratar da mesma maneira que você foi tratada. Isso chama-se lealdade cega. E isso daí é uma das nuances da constelação. Então, na minha opinião, eu acho que esse assunto é um assunto que é um conhecimento que todo mundo deveria realmente ter, porque muitas vezes você está passando por aquilo, mas você não tem ideia do que está por trás, dos padrões repetitivos, das lealdades cegas. Então, é isso que eu estou trazendo hoje para você. Se você acha que está passando por alguma coisa assim parecida, se você começar a se autoanalisar, você vai perceber que existem sim, que faz sentido isso na sua vida. E que muitas vezes você não consegue sair daquilo. A sua vida fica estagnada. Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe. Isso tem que estar equilibrado. Então você tem que aceitar os seus pais como eles são, como eles foram. Você tem que colocar eles no seu coração. Você tem que dar lugar aos dois dentro de você, sem julgamento, sem crítica. Sem julgamento também no sentido de que eles tiveram a vida deles,
e de que cada um tem a sua história de vida. Eles passaram, com certeza, por traumas que justificaram o fato deles terem sido. Talvez você tenha se sentido rejeitado, abandonado, mas eles agiram de acordo com o nível de consciência deles na época. Então a gente não tem como criticar e como julgar. A gente só tem que aceitar. Aceitar o que foi e aceitar o que está sendo, dando lugar para eles no nosso coração. Assim a gente vai ter a prosperidade em todos os sentidos. Esse é o recado que eu tenho para você hoje. É um prazer estar aqui. Eu sou grata pelos likes que eu estou tendo, pelas visualizações. Eu espero ter ajudado você a encontrar aí, de alguma forma, dentro de você, alguma, alguma trava, alguma coisa que fez sentido. E se você busca a autocura, não tenha medo, não resista à cura, porque tudo que acontece na sua vida vem de você. Você é a causa, mais uma vez eu repito, você é a causa e a sua realidade é o efeito. Então a constelação familiar trata de todos esses assuntos e faz parte do MPC, Método Procura Cicatrizes, onde a gente usa a constelação também para ajudar no processo de autocura, trazendo esse entendimento para você, trazendo para a sua consciência tudo isso, e fazendo com que você mude a sua percepção, trazendo uma nova realidade, trazendo realmente, colocando você num processo de autocura. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.